Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 21 de julho de 2023. E faremos um estudo adicional da lição de número 4 do nosso trimestre, cujo tema foi Como Deus nos resgata. O texto que serviu como base para o nosso estudo é Efésios capítulo 2, versos 4 e 5, que diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Na lição dessa semana tivemos a oportunidade de poder entender como foi que o Senhor Deus organizou tudo para fazer com que a humanidade pudesse ser salva. Se tem uma coisa que podemos falar a respeito da humanidade como um todo, é que a humanidade realmente se afastou do caminho do Senhor e pecou. A Bíblia vai mostrar que o salário do pecado é a morte. A Bíblia demonstra que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nessa perspectiva, como salvar pessoas que não apenas haviam pecado, mas haviam permitido, através do pecado, que a sua natureza se tornasse depravada, com uma tendência agora para o mal. Como lidar com seres que agora tinham que tratar ou tinham que viver essa mesma experiência? Pois bem, na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai trabalhar exatamente isso. Achei muito interessante a forma como o autor da lição, ele resumiu o capítulo 1 e o início do capítulo 2 dentro da lição de hoje. Ele começa mencionando que a epístola aos Efésios é como se fosse uma história, a história da humanidade como um todo. Desde o momento que o pecado entrou até a atitude da parte de Deus para poder salvar o ser humano condenado à morte. Isso tudo em 6 etapas. Isso, é claro, baseado no capítulo 1 e início do capítulo 2 da carta aos Efésios. O primeiro episódio dessa mesma história é a escolha divina das pessoas antes da fundação do mundo. Quando paramos, isso, Efésios capítulo 1, verso 4, verso 5 e verso 11, essa mesma ideia repetida 3 vezes só no capítulo 1. Nós não passamos a ser amados por Deus no momento em que Cristo Jesus veio para poder morrer por nós. Nós fomos amados mesmo antes da nossa existência. Deus, que conhece absolutamente todas as coisas, tomou a decisão não apenas de nos amar, mas ao mesmo tempo de nos dar a oportunidade de sermos salvos. E a salvação, nessa perspectiva, ela vem como um desdobramento desse amor maravilhoso da parte de Deus. O capítulo 2 é a existência passada, perdida, da parte dos seres humanos que, longe de Deus, vivem agora completamente em pecado. Aí você encontra o capítulo 2, versos 1 a 3, verso 11, 12, o capítulo 4, versos 17 a 19, 22 e o 5, verso 8. A mesma ideia que vai sendo repetida. O que o apóstolo vai dizer aqui é exatamente de que aqueles que estavam longe de Deus, eles vivem uma experiência de perdição. E perdição não é apenas uma condição espiritual, é uma condição de vida. Aqueles que vivem perdidos são aqueles que, por mais que talvez até sejam capazes de alcançar grandes coisas nessa vida, não se sentem completos. Sempre falta alguma coisa na vida dessas pessoas, porque o único capaz de preencher o vazio existencial do ser humano é o próprio Deus, que é o Criador. Fomos criados por Deus de uma forma incrível, mas Ele nos criou para que pudéssemos preencher o seu coração, assim como Ele pudesse preencher o nosso coração. Um terceiro episódio aqui nessa mesma história é a intervenção divina em Cristo para salvar os pecadores. Aí você vai encontrar Efésios capítulo 1, versos 12 e 13, que essa mesma ideia vai aparecer posteriormente até o final do próprio capítulo. Se o Senhor Deus não tivesse tomado a iniciativa de salvar a humanidade, nós não teríamos tido a mínima possibilidade de resolver o nosso problema. No livro Deserto da Tentação, a Sarah White ela vai mencionar que o propósito do inimigo ao enredar a humanidade no pecado era fazer dessa terra o seu quartel-general. Como
ele é um ser criado, portanto, mortal. Ele pretendia estender a mão e comer da árvore da vida e assim perpetuar a sua existência. Mais do que isso, pretendia usar o dom que Deus havia dado à humanidade, o dom da reprodução, para aumentar ainda mais o seu exército com seres caídos no pecado. E assim encher o universo de Deus da rebelião. Se não fosse uma intervenção da parte de Deus, nós estaríamos completamente perdidos. Um quarto episódio ainda nessa história é a aceitação do evangelho por parte do crente. Essa aceitação do evangelho, ela vai apresentar agora a mudança de vida. Deus não apenas criou um plano para poder nos salvar, mas ele também nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, isso no momento da criação da humanidade. E como seres livres, a humanidade teve agora a possibilidade de escolher servir a Deus ou não. Uma pessoa pode escolher viver em rebelião contra Deus? Claro que sim. É uma loucura, porque a rebelião ela terminará em morte, já sabemos como termina essa história. Mas ainda assim somos livres. Um quinto episódio dessa mesma história é a vida dos destinatários como discípulos de Jesus. Apesar de viverem em uma época repleta de perigos e ao mesmo tempo da oposição dos poderes malignos, eles podem recorrer aos recursos oferecidos pelo seu exaltado Salvador. Vimos isso lá em Efésios capítulo 1, versos 15 a 23, capítulo 2, verso 6, e assim por diante. Essa mesma ideia vai aparecer várias vezes dentro da mesma carta, porque lembra daquilo que eu mencionei para você? Os efésios estavam olhando agora para a prisão de Paulo e se perguntando se realmente valia a pena ser cristão, já que aquele que havia trazido a igreja para eles estava preso. Se essa era a história dele, por que eles deveriam permanecer fiéis, firmes em Cristo Jesus? Não fazia o mínimo sentido, pelo menos não na cabeça deles. Mas aquilo que a Bíblia vai dizer para a gente é que o Senhor Deus, ele não apenas salva o pecador, mas ele agora transforma esse pecador num discípulo seu e coloca os recursos ilimitados do seu poder à disposição desses discípulos para que eles façam outros discípulos. Isso aqui é fantástico. E finalmente o último episódio, no futuro clímax da história, o papel do Espírito como garantia ou selo, ele acaba se cumprindo. Nesse momento de coração, os fiéis serão recompensados ao tomar posse da herança já concedida a eles em Cristo. E por sua fé em Cristo terão um lugar no porvir. A ideia é de que quando nos batizamos, quando nos entregamos a Cristo e o Espírito Santo é enviado sobre nós, então nós recebemos uma garantia de que lá no final da história, quando o último ato da grande controvérsia entre as forças do bem e do mal terminar e Cristo Jesus se tornar o vencedor, nós tomaremos posse daquilo que já recebemos quando aceitamos Cristo Jesus. A recompensa final já é nossa, porque temos Cristo através do Espírito Santo em nós. Sendo assim, somos chamados a viver uma experiência de comprometimento com Cristo Jesus, sabendo que a parte difícil dessa relação provém de Deus. O que Ele espera de nós? Que submetamos nossa vontade à vontade do Espírito Santo e permitamos que o Espírito nos guie em caminhos de salvação e de vitória. Que essa seja a sua realidade nesse dia. Eu estudo a lição. E você?